Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Eu sou Marcelo Reis, presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Márcio Judes, que é médico pneumologista, preceptor da residência médica do Hospital Regional de São José e do Hospital Celso Ramos, e foi também superintendente dos hospitais públicos de Santa Catarina. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você discutindo temas relevantes em saúde. E hoje eu queria começar a conversar com você, Márcio, sobre um tema que, infelizmente, tem se tornado popular, em especial entre os jovens, que é o cigarro eletrônico, que todos nós sabemos que pode ter efeitos catastróficos na saúde. Márcio, quais são as substâncias presentes nesses cigarros eletrônicos e o que elas podem causar à saúde? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é um dispositivo que tem uma resistência metálica e uma bateria que vai servir para aquecer essa resistência. Essa resistência está em contato com, normalmente, um tecido que vai estar embebido numa solução. Essa solução vai vaporizar e o fumante, então, vai inalar esse vapor dessa solução. Essa solução, o problema é que a composição dela é muito variável, tá? Ela tem, normalmente, um flavorizante, a maioria delas tem nicotina e tem solvente, que pode ser glicerina vegetal ou propileno glicol. E alguns têm THC e que foram associados a problemas mais graves em 2019. Existe diferença entre usar cigarro eletrônico nos adultos ou usar cigarro eletrônico entre jovens? O jovem é sempre um problema mais grave, porque o indivíduo, quando começa um hábito, né, de fumar cigarro eletrônico ou um cigarro convencional na juventude, ele vai estar propenso a estar exposto a esse hábito por mais tempo. E quanto mais tempo de exposição, maior a chance de desenvolver problemas sérios relacionados à inalação desses produtos. A questão do cigarro eletrônico, hoje, o cigarro eletrônico ele começou a ser comercializado em 2003, mas o boom foi aproximadamente em 2012, 2013. É uma indústria que é bastante poderosa e muito atrativa para os jovens. E isso gera uma preocupação. A gente hoje não sabe exatamente quais são os efeitos de longo prazo do uso em massa desse dispositivo. Márcio, quais são os sintomas e os efeitos no pulmão a curto prazo? Bem, a curto prazo, você pode ter inflamação do pulmão pela inalação do vapor, que é quente, causa uma lesão térmica. Dependendo do conteúdo da loção que o indivíduo inala, e isso é um problema, isso não é um produto que é regulamentado em muitos países e o que vai na loção é muito variável. Então, pode ter acúmulo de lipídios no pulmão, pode ter inflamação granulomatosa, pode ter hemorragia alveolar, tosse, broncoespasmo, sibilo. Então, os efeitos são bem variáveis. Diferente do cigarro, já se identificou uma nova doença, que é uma doença aguda ou subaguda, que está associada ao uso de cigarro eletrônico. Essa doença a gente chama de EVALI. Houve um surto grande nos Estados Unidos em 2019, que afetou principalmente jovens e teve uma mortalidade de 68 indivíduos. Então, diferente do cigarro convencional, o cigarro eletrônico está associado a essa doença de curso agudo ou subagudo, que é uma preocupação grande. A gente escuta os pacientes falarem, eu só uso cigarro eletrônico de vez em quando, isso não faz mal. Existe o uso seguro do cigarro eletrônico? Não existe nível de uso seguro para cigarro eletrônico. É o que o CDC nos Estados Unidos define e a Sociedade de Pneumologia brasileira também define, a SBPT. Atualmente, a comercialização do cigarro eletrônico é proibida no país. Entretanto,
O acesso ao cigarro eletrônico não é difícil, apesar da proibição, e existe uma preocupação atual da possibilidade de regulamentação do uso do cigarro eletrônico no Brasil. Márcio, qual que é a diferença entre o vapor do cigarro eletrônico e a fumaça do cigarro convencional em relação à saúde do pulmão? Ambas são tóxicas, né? Isso é indiscutível. As doenças que vão ser ocasionadas, elas são diferentes. Enquanto o cigarro convencional, a queima da folha do tabaco vai gerar, né, inflamação brônquia, enfisema e câncer, no cigarro eletrônico, a gente já tem comprovadamente inflamação brônquica, fibrose pulmonar, hemorragia alveolar, e tem estudos de biópsia de brônquios dos pacientes que mostram mutações nos genes, ou seja, é possível que em um futuro não muito distante a gente comece a ver os casos de câncer de pulmão associado ao uso de cigarro eletrônico. Então, são fumaças de composição diferente, mas que agridem o pulmão e fazem mal igualmente. Então, eu imagino, se eu tenho uma doença pré-existente, usar cigarro eletrônico pode agravar essa doença pré-existente? Com certeza. Então, quem tem asma pode ter os sintomas agravados, a inflamação pulmonar agravada, quem tem DPOC também. Então, a recomendação é que não se use. Existe uma falsa impressão de que o cigarro eletrônico possa ser mais seguro, e isso é absolutamente falso. Eu acho que se trabalhou muito bem em relação a expor para a população quão nocivo é o uso do cigarro tradicional. E esse trabalho tem que ser feito em relação ao cigarro eletrônico, para que principalmente os jovens não usem cigarro eletrônico achando que é algo inofensivo. Às vezes a gente vê pessoas falando que não, eu fumo cigarro eletrônico, ou cigarro eletrônico não faz mal, e isso não é verdade, está longe de ser verdade. Existem algumas doenças que podem ser desenvolvidas pelo cigarro eletrônico? Então, existe até um CID novo para isso, para a EVALI, né, que é o V07.0. Isso é importante até para os estudos epidemiológicos, para a gente poder rastrear essas doenças, quantificar. Então, a EVALI, ela tem esse CID. Esse CID é um CID guarda-chuva, ou seja, ele envolveria todas as doenças associadas ao uso do cigarro eletrônico, e ele deve ser acompanhado, já que as manifestações pulmonares são distintas, de um CID secundário, de bronquite, ou de hemorragia alveolar, ou de fibrose pulmonar, ou de pneumonia lipoídica. Então, é um CID que a gente tem que divulgar e tem que ser usado nos casos em que for aplicável. Falar um pouquinho de câncer de pulmão. Câncer de pulmão pode estar associado ao uso do cigarro eletrônico? Ainda é muito cedo para a gente estar, vamos botar assim, batendo esse martelo, que já se sabe que mutações cromossômicas estão associadas ao uso do cigarro eletrônico. A fumaça do cigarro eletrônico, quando o propileno glicol, a glicerina vegetal são aquecidos, elas vão formar compostos que têm potencial cancerígeno. A resistência metálica, ela pode liberar metais que vão se acumular no pulmão. Então, a gente pode afirmar que existe um potencial verdadeiro para que o cigarro eletrônico cause câncer de pulmão. Mutações genéticas e exposição a produtos que são cancerígenos. O que os estudos, Márcio, recentes dizem sobre o uso do cigarro eletrônico? Então, o uso de cigarro eletrônico, ele está associado a diversas doenças, doenças que são graves, muitas vezes, fatais, que é o caso da EVALI. São doenças que podem ter um curso agudo e evoluir para a necessidade de ventilação mecânica. E um ponto interessante da EVALI é que ela
muitas vezes é acompanhada de sintomas gastrointestinais. Então, além da tosse com expectoração, da falta de ar, o paciente pode ter sangramento também no catarro. É comum ter náusea, vômitos, diarreia e perda de peso. Tem pacientes que têm perda de peso expressiva associado à diarreia, que pode estar relacionado ao uso do cigarro eletrônico. Márcio, eu já vou terminando o nosso podcast por aqui. É um assunto muito importante, especial de saúde pública. Eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem especial para aqueles jovens que acham que não existe nenhuma complicação em usar cigarro eletrônico, em especial eventualmente. Então, eu queria deixar muito claro que o cigarro eletrônico ele é comprovadamente nocivo à saúde. Ele está associado a doenças graves e que a impressão de que possa ser menos nocivo fazer uso de um cigarro eletrônico do que um cigarro convencional, isso não é verdadeiro. Até haver uma substituição de um cigarro convencional para o cigarro eletrônico é algo absolutamente questionável e não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Então, a mensagem hoje é: o cigarro eletrônico ele tem que se manter proibido em nosso país. O uso do cigarro eletrônico é nocivo à saúde. Não existe grau de exposição isento de risco para o cigarro eletrônico. Márcio, muito obrigado por ter vindo, te agradeço bastante. Esse é um assunto que não se esgota por aqui. Nós vamos te convidar novamente para falar sobre esses riscos de cigarro eletrônico. Eu agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado, Márcio. Eu que agradeço.